Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Elissenberg e hoje eu vou mostrar para você mais um erro grave da hermenêutica que é ensinado nas igrejas. Para você entender um pouco melhor, eu vou citar aqui como exemplo um renomado líder religioso brasileiro que recentemente fez um comentário equivocado sobre judaizantes, conforme ensinado na maioria dos cursos teológicos. Ou seja, ele apenas está repetindo aquilo que ele aprendeu sem conferir no contexto bíblico. Quero deixar claro que não estou aqui para atacar ou desmoralizar o pastor, mas mostrar que a teologia que estudamos, sem analisar o contexto, deve ser revisada porque ela não é confiável. E eu vou provar isso para você. O famoso líder religioso comentou em sua página no Facebook o seguinte, ele disse assim: outro evangelho, um falso evangelho. Na sua carta aos Gálatas, Paulo fala sobre o outro evangelho que estava seduzindo os novos crentes. Os judaizantes estavam pervertendo a fé dos novos crentes, afirmando que para serem salvos precisariam se circuncidar e observar a lei de Moisés. Assim, anulavam a cruz de Cristo e diziam que só a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Paulo refuta esses falsos mestres dizendo que eles estavam pregando um outro evangelho, um falso evangelho. Hoje, muitos pregadores modernos acrescentam à obra cabal de Cristo realizada na cruz uma série de regras, preceitos, ritos e obras para que as pessoas sejam salvas. Assim, anulam a graça e lançam as pessoas numa fictícia salvação pelas obras. Acautelemo-nos acerca desse outro evangelho que não passa de um falso evangelho. Gente, o que Paulo escreveu está corretíssimo, porém o erro está onde? Na hermenêutica, na interpretação descontextualizada e implantada na teologia moderna cristianizante. Se você não conhece as origens da hermenêutica, então eu sugiro que você pare por aqui, assista esse vídeo que eu estou mostrando aqui na sua tela para entender as causas das divergências teológicas e divisões religiosas. Então depois você volta aqui e continue assistindo esse vídeo. Em primeiro lugar, devemos entender que os judaizantes valorizavam o que, gente? A tradição religiosa, que era aparentemente baseada na lei de Deus, e por causa dessas tradições, eles minimizavam a fé no Messias, dizendo que a salvação estava atrelada somente à obediência da lei segundo a interpretação rabínica. Você quer um exemplo? Olha só que interessante. Paulo pediu cartas aos líderes da época para perseguir e prender os judeus crentes em Yeshua, enquanto, gente, que a lei de Deus nunca disse para fazer isso. Muito pelo contrário, a própria Torá aponta para o Messias. E, inclusive, Yeshua disse, eu vim para que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Agora veja que, após o encontro de Paulo com o Messias, ele não passou a combater a lei de Deus, que ele mesmo observava e ensinava, mas Paulo combateu o que, gente? Ele combateu a observância da Torá segundo as interpretações, segundo a teologia equivocada e ensinada nas tradições religiosas, Note que Paulo questionou os romanos dizendo: qual é a vantagem do judeu ou qual é a utilidade da circuncisão? E aí Paulo mesmo responde: muita, em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas a quem? A nós judeus. Por isso, lemos lá em Atos 16 que o próprio apóstolo Paulo circuncidou a Timóteo por ser judeu, por ser filho de mãe judia
e para testemunho bíblico aos judeus que viviam no exílio, em Derbe e Listra. Agora, vamos dizer o quê? Que Timóteo caiu da graça, que a cruz não serviu nada para ele, que a fé dele não... Não, nada disso. Vamos dizer que Paulo é hipócrita? Lógico que não. Quando Paulo veio a Jerusalém, já corria esse boato, né, de que ele ensinava a todos os judeus que estavam entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume. Mas qual foi a surpresa de todos? Você sabe? Olha só que interessante. Entre os judeus crentes em Yeshua, aqui em Jerusalém, havia 4 homens que iam ao templo, né, para se apresentar. Por quê? Porque eles tinham feito votos e observavam a lei de Deus corretamente. Então foi dito a Paulo o seguinte: santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Gente, Paulo não era hipócrita, pelo amor de Deus, né? Assim como Yeshua, Paulo combateu a hipocrisia religiosa, né, daqueles que usavam, e até hoje usam, né, apenas o que interessa das escrituras para promover o quê? A religião, o egocentrismo, né, um status fantasioso de superioridade e religiosidade. Por isso, Paulo escreveu que nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para quê? Para gloriar na vossa carne. Então, gente, devemos que tomar muito cuidado, né, com proselitismos, com missionários, até porque Yeshua alertou que os líderes e teólogos proselitistas percorrem o mar e a terra para fazer o quê? Um prosélito. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho da destruição 2 vezes mais do que eles mesmos, gente. Isso é sério. A gente tem que tomar cuidado com isso. Veja que o problema, gente, nunca foi a lei de Deus e muito menos a circuncisão. Mas qual era o problema? A hipocrisia religiosa. Não querem saber da lei de Deus, não querem saber do contexto bíblico. É legalista ou judaizante a pessoa que observa as leis de Deus para promover o seu ego, né? Seu ego religioso. Por outro lado, quem não cumpre corretamente a lei de Deus é o quê? É pecador e integrante do quê? Da sinagoga de Satanás. Simples assim, não tem outro caminho. Ou é assim ou é assado. Por isso João escreveu que nisto sabemos que conhecemos Yeshua, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Agora faça uma pesquisa na Bíblia e veja quem é o pai da mentira, que aí você vai entender um pouquinho melhor ainda essa questão toda. Note que observar a lei de Deus como testemunho de nossa fé nos traz o quê, gente? Bênçãos. Por isso está escrito: e qualquer coisa que lhes pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Gente, você está vendo? É agradável aos olhos de Deus que nós guardemos os seus mandamentos. A lei de Deus deve ser observada como testemunho de nossa fé, em obediência à vontade do Todo-Poderoso, e não simplesmente por tradição religiosa. A lei de Deus nos revela, gente, o quê? O pecado. Por isso Paulo escreveu: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Você consegue entender? Gente, isso é contextualizar a palavra de Paulo, né? Os escritos de Paulo e toda a Bíblia. Aí Paulo ainda continua dizendo: que diremos, pois? É a lei de Deus pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, gente, olha só que interessante. Certa vez, um jovem perguntou a Yeshua o seguinte: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Yeshua disse para ele: se queres, porém, entrar na vida, preste atenção,
guarda os mandamentos. O jovem ficou feliz em dizer que guardava alguns dos mandamentos da lei de Moisés, citado pelo próprio Yeshua. Mas o apego às riquezas, a cobiça, a ambição, era o ponto fraco que poderia custar-lhe a salvação. Isso é pecado. Então Yeshua disse aos seus discípulos o seguinte: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, gente, conforme as palavras de Yeshua, de Paulo, de Gênesis até Apocalipse, está correto dizer que a salvação está vinculada à guarda dos mandamentos mediante o quê? A fé e o amor a Deus e ao próximo. Por isso está escrito: Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito o quê, gente? A árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso é Apocalipse, gente. Não é coisa de Velho Testamento como ensinam por aí, utilizando termos equivocados. Não existe Velho e Novo Testamento também. Então, gente, é importante considerar que os dois principais mandamentos ressaltados por Yeshua sobre o amor a Deus e ao próximo dão sustentabilidade aos 10 mandamentos e aos ensinamentos com base na Constituição Divina, que é formada por 613 mandamentos, gente. E a gente vê isso ainda lá no futuro, quando Yeshua implantar o seu governo aqui na Terra. Quanto ao novo evangelho ou ao falso evangelho, ele não é difundido somente por judaizantes não, gente, mas também por cristianizantes, através da anomia teológica que ensina uma fictícia salvação mediante ao quê? A uma graça falaciosa que contradiz todo o contexto bíblico, conforme eu estou demonstrando para você. Você está vendo que a coisa não é exatamente como você aprende na igreja? A Bíblia não deve ser interpretada, mas entendida dentro do seu contexto. Na teologia, as pessoas aprendem a fazer o quê? Guerras de versículos. Utilizam a Bíblia de forma equivocada, como se a Bíblia refutasse a si mesma, né? E por isso surgem aí milhares de igrejas com suas próprias teologias, com seus próprios conceitos, né? E achismos. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Yeshua adverte que os escritos de Moisés, gente, e dos profetas bíblicos nos livram da condenação. Está escrito assim: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Leia lá a história nesse contexto que você vai entender. Gente, o evangelho não é de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, ou de Paulo, ou do Eli, ou sei lá de quem. Não! Porém, o evangelho foi pregado originalmente por quem? Pelos profetas que anunciaram as leis do Senhor, a pregação genuína no Messias e o arrependimento dos pecados, gente. Isso é lógico, leia a Bíblia que você vai ver. O próprio apóstolo Paulo afirma isso usando as palavras do profeta Isaías ao declarar que quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm o quê? Obedecido ao evangelho. O evangelho é obediência, não é crendice, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Gente, o evangelho genuíno é praticado com obediência através da fé e não por crendices religiosas, não por conceitos, não por achismos, não por sofisma, gente. Por isso Yeshua alertou os cristianizantes dizendo o seguinte: aqueles que creem nele, né? Que creem nele, não os que não criam. Olha o que Jesus falou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós crentes que creem em Yeshua, mas que praticam a iniquidade, vós que praticam o pecado, vós que sois desobedientes às leis de Deus, vós que sois transgressores à Constituição divina, anunciado pelos profetas, pelo profeta Moisés. Então, se você gostou desse vídeo e deseja aprender um pouquinho mais, sobre a Constituição divina, acesse a seguir o playlist aqui no canal e assista aí os vídeos em que eu apresento mais contradições teológicas quando o assunto se refere aos escritos de Paulo e à lei de Deus. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço daqui de Jerusalém para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Shalom, shalom.